todos bem. Eu chamo Bruno Mourinho e serei o moderador para esta nossa conversa, para este nosso encontro no final do dia. Vai ser um encontro que vai ter como foco o tema diversidade e inclusão, sobretudo a importância da diversidade e inclusão, os benefícios da diversidade e inclusão no mundo dos negócios, a importância da diversidade e inclusão nas empresas. Temos conosco hoje três grandes mulheres, a Leida Belo, que é angolana, a Angélica Martins também é angolana, e a Ingrid Silva, que é brasileira, como nós diríamos em Moçambique, brazuca. Vou apresentar as minhas painelistas, mas antes disso vou deixar o espaço para eles darem uma boa noite aí às pessoas, para poder aparecer o rosto delas. A Leida, Ingrid e a Angélica. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa. Ok, quando falamos da senhora Angélica Belo, estamos a falar de uma especialista de recursos humanos com mais de 15 anos de experiência, que é gestora sénior na Academia da Unitel, gestora sénior com mais de 15 anos de experiência. Nesses 15 anos estamos a falar de recrutamento, de um bom percurso feito em recrutamento em massa, entre 500 e 600 pessoas por ano. Ela carrega esta bagagem. Estamos a falar de alguém que também já trabalhou como HR Business Partner, pegando em quase todos os pelouros possíveis dentro disso, desde a questão técnica, a questão do pessoal, a questão da liderança, e que também trabalha muito com esta questão, ou já trabalhou muito com esta questão dos benefícios, mas também com uma paixão virada para o treinamento e desenvolvimento de pessoas. Esta seria a nossa querida convidada, ou a nossa querida oradora, a Leida Belo, que nos fala de Angola. Depois temos a Ingrid Silva. Ingrid Silva é brasileira. Este é o segundo país onde ela faz a segunda experiência, né, de expat, de expatriada. O primeiro foi em Colômbia, sempre com experiências de fusão de empresas. A Ingrid também conta com uns bons anos de carreira na área dos recursos humanos. Estamos a falar de mais de 10 anos de carreira, ou quase 10 anos de carreira. É atualmente HR Manager na Webcor Angola. E, finalmente, estamos a falar de alguém que carrega esta questão da diversidade e inclusão, que é o nosso tema de hoje, como um propósito de vida, muito mais do que ser uma questão profissional, carrega como um propósito de vida. Isto porque Ingrid, além de ser mulher e ser negra, já enfrentou vários desafios no mundo profissional, na carreira, e decidiu levar esta questão da inserção das mulheres na liderança como um propósito de vida. Ingrid também é especialista em estratégia de recursos humanos, o que a gente chama de HR Strategist. Ela gosta de se focar nesta área. Por fim, mas não menos importante, temos a nossa querida Angélica Martins, que eu dizer. A Angélica também carrega de uns bons anos de carreira, está com 15 anos de carreira em recursos humanos. Desde muitos anos de carreira, começou com banca, onde também já teve a oportunidade de criar, pelo menos, criar ou fundar uma área de RH completamente sozinha. E também o que me fascina também no percurso da Angélica é o fato dela preocupar-se com esta questão da felicidade organizacional. A Angélica é coach e é profissional de RH que já migrou de várias áreas e sempre em todas as áreas sempre preocupa-se com esta questão do bem-estar das pessoas, que é a felicidade organizacional. Quando falamos da Leida Belo, falamos da Ingrid, falamos da Angélica, todas elas têm algo em comum, que é esta paixão por pessoas e garantir que estas pessoas se sintam felizes, que se sintam enquadradas, que sintam que tenham, que o lugar onde elas trabalham é um lugar justo. E é sobre isso que vamos falar. Vamos falar sobre a importância ou os benefícios da inclusão e da diversidade, ou da diversidade e inclusão nas empresas. E vamos começar por colocar algumas perguntas, mas antes disso eu tenho cá uma reflexão a fazer. Vou começar com a Ingrid mesmo, e tenho cá uma reflexão a fazer. Aliás, nem vou começar com a Ingrid, vou começar com todas vocês. Tenho cá uma reflexão a fazer. Vou querer um bocadinho da experiência de cada uma de vocês. Quando nós falamos de diversidade e inclusão, olhamos para a diversidade e inclusão como temas que estão em voga, que são cada vez mais falados. Por um lado, são temas que são discutidos e são falados no seio das empresas, porque existe uma pressão externa que faz com que as empresas sejam obrigadas a falar e a debater esta questão da diversidade e inclusão. E quando eu falo desta pressão externa, falo desta pressão externa no sentido de que é politicamente correto, porque as pessoas hoje em dia não querem negociar
Estamos com problema de conexão? Eu estou. Sim, Sou apenas eu. sim. Eu estou com um problema de conexão. Conseguem ouvir-me? Conseguimos. Bruno? Eu parei de ouvir. Sim, estou cá. Ah, Ok, eu vi com uns cortes. Eu vi com Uns cortes cortes. por uns minutos. Bruno, também. Ok, mas agora conseguem me ouvir bem? agora sim. Sim, sim. Ok, desculpem por isso, não sei o que é que se passou por cá. Eu ia dizendo, já nem sei onde exatamente é que cortou, onde exatamente é que parou. Do meu lado, Estavas a dizer muito que a diversidade é um tema que agora está muito em voga, né? E que as empresas estão discutindo muito na sociedade. Ok, acho que parou há muito tempo mesmo. Pronto, eu ia dizendo que é um tema em voga que discute-se muito na sociedade em duas vertentes. Numa vertente, porque existe uma pressão externa, os consumidores, os investidores valorizam cada vez mais as questões sociais, então as pessoas sentem-se obrigadas a falar deste tema e há uma necessidade de falar deste tema. Por outro lado, porque o próprio colaborador hoje em dia, o próprio funcionário, o próprio pedinte de emprego, né? Ele está cada vez mais exigente em relação à cultura. As pessoas preferem abandonar um emprego que vai lhes pagar muito bem, preferem entre escolher um emprego que vai lhes pagar muito bem e às vezes escolher um emprego em que sentem-se que têm a sua vida representada, têm os seus interesses representados, vão se sentir mais felizes. As pessoas têm tendência, por exemplo, a escolher o fit cultural de uma empresa que respeita as questões sociais, por vezes em detrimento de uma que paga melhor. Então, a diversidade e inclusão acaba sendo um tema vasto que envolve questões de representatividade, questões de uma visão de uma empresa que respeita o ambiente, de uma empresa que respeita, que inclui as pessoas. É um tema vasto, em outras palavras. E é um tema que sofre essas duas pressões externas, internas e por aí vai. E a minha pergunta para vocês, para cada uma de vocês, era qual é a vossa definição, qual é o vosso parecer em relação a esta questão da diversidade e inclusão? Qual é a vossa definição de diversidade e inclusão? Ok. Quem começa? Posso começar então? pode, Ingrid, pode. Bom, eu acho que o Bruno muito bem colocou que quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente cai num âmbito gigantesco. E eu tive um prazer na minha carreira profissional de ser guiada por um mentor que me apresentou uma frase que, para mim, acho que contextualiza muito bem a questão da diversidade e inclusão, que foi citada pela vice-presidente de estratégia e diversidade da Netflix, a Verna Myers, que ela fala que diversidade é você chamar uma festa, você chamar as pessoas para a festa. E inclusão é quando você convida elas para dançar. Então, se a gente pudesse trazer isso num contexto assim um pouquinho mais didático, trazendo, é justamente isso. A diversidade é você criar a festa e convidar as pessoas a participar da sua festa corporativa. E a inclusão, ela vem muito nessa. Ok, estando aqui dentro, vamos te convidar para dançar. Vamos te convidar para a pista para participar conosco. Então, essa é a definição que eu consigo, assim, que traz com muito carinho no meu coração e que eu sempre levei e sempre prego que, por ser um tema tão amplo, ajuda muito na definição. Ingrid, se calhar vou seguir. É uma definição que para mim é muito próxima e começo logo com o facto de a diversidade é ter pessoas de várias etnias, de vários meios sociais, de vários níveis de educação, às vezes até de várias formas de aprenderem e adquirirem conhecimentos. E utilizar esta diversidade e incluir, quando refiro mais no contexto corporativo, incluir estas diversas experiências e diferenças no nosso meio e extrair o melhor destas pessoas. Aqui geramos ou melhoramos a inovação e, em muitos casos, a cultura corporativa. Esta era a minha definição. Ia passar para a Angélica. A minha definição é casa com as duas que foram ditas aqui. Realmente a diversidade é poder ter e acolher os diferentes, inclui idades,
culturas, tudo que existe de ser humano, ou na forma de ser humano, ou dos papéis do ser humano na sociedade. Inclusive, e a inclusão é, diria que é celebrar essa diferença de cada um. Celebrar e, igualmente, tirar de cada um o que pode agregar a todos. Para mim, essa é que é a diferença, ou a definição, vamos assim dizer. Obrigada. Muito obrigado a todas. Eu gostei de todas as definições, porque acho que cada uma complementa a outra em termos de detalhe. Como eu disse, o tema de diversidade e inclusão é um tema vasto, que temos muitas pequenas entrelinhas a serem exploradas. Eu agora iria colocar uma pergunta diretamente à Ingrid, que seria olhar para esta questão da diversidade e inclusão como sendo um tema que muitas vezes é um tema que é discutido ao nível do topo, porque temas que envolvem a reestruturação das empresas, que envolvem investimento, que envolve a questão da reconstrução da cultura de uma empresa, implica dinheiro. E sempre que existem temas que implicam dinheiro, que dependem de fundos e de investimentos, tem uma tendência a ser discutido no topo. E quando são discutidos ao alto nível, muitas vezes falha-se porque é um processo que por si só já é excludente, não recolhe as outras vozes das empresas, das organizações. Então, a minha pergunta seria, por que é importante neste processo de diversidade e inclusão, neste processo de desenhar a própria diversidade e inclusão, a cultura organizacional dentro de uma empresa, por que é importante escutar todas as vozes? Quais são os resultados que podem ser obtidos desta iniciativa de escutar todas as vozes? Exatamente. Bruno, essa é uma pergunta incrível, porque quando a gente fala muito sobre diversidade, a gente tem que olhar para a empresa. A empresa são pessoas, a empresa ela tem que ser um reflexo da sociedade. Hoje, todas as empresas ela tem um conceito, ou ela vende produto, ou ela trabalha com serviço. Então, para tratar esse tema de diversidade, a gente volta muito em dizer, ouvir as pessoas que estão ali na ponta. Muito, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, se você vai fazer o recrutamento, vamos supor, de um mecânico. Você tem que saber o que esse mecânico vai fazer. Vai impactar em todo o processo produtivo, até mesmo dentro de uma fábrica ou dentro de uma linha de produção. Mas você precisa ouvir aquela voz. Então, isso traz muito o conceito aqui do reflexo que a empresa quer trazer para a sociedade. Então, a empresa ela tem que ser o reflexo da sociedade. A empresa são pessoas, a empresa é um produto, a empresa é um serviço. Então, se a empresa hoje ela decide se manter no mercado, ela decide se incorporar cada vez mais no mercado, para ela criar essa vantagem competitiva, igual você abriu muito bem a webinar hoje, a inclusão e diversidade desse tema é um tema em alta, porque é um diferencial de mercado. E a partir disso, a gente consegue, dando voz a essas pessoas que estão lá na ponta, a gente consegue abrir um espaço para conhecer novas culturas e isso engajar as pessoas, a gente trazer as pessoas para próximo do negócio e elas vestirem mesmo a camisa da empresa. E dessa forma, a empresa vai alcançar o quê? Resultados. Ela vai alcançar engajamento, ela vai alcançar produtividade organizacional. E mais do que tudo, isso a gente fala de números, a gente pode trazer aqui conhecimento de evolução de desempenho através dos trabalhadores e tudo mais, mas tem um impacto social também, é uma mudança de cultura, cria-se um ambiente acolhedor, tem um aumento da produtividade, os funcionários se sentem mais participativos na estratégia do negócio, isso impacta igual eu acho que foi a Angélica mesmo que mencionou, o fit cultural. Então, o trabalhador ele se sente parte daquele negócio. Então, volto. Se a empresa é o reflexo da sociedade, a empresa trabalha com produtos e serviços, empresas são pessoas. Pessoas são essa voz externa da sociedade dentro do negócio. Muito obrigado, Ingrid. Eu gosto desta ideia de ver as pessoas, de ver o negócio, as empresas como pessoas, porque no final do dia, tanto o nosso pessoal interno como para quem servimos quando vendemos um produto, tudo é para pessoas. E estas pessoas merecem sempre a devida atenção. Da mesma maneira que nos preocupamos com o nosso cliente exterior, devemos também nos preocupar com o nosso cliente interno e garantir que ele se sinta representado. Gosto desta ideia porque me faz lembrar o Richard Branson, que dizia que eu não estou preocupado com o meu cliente,
o meu cliente ele vai ter sempre o melhor resultado. Eu estou preocupado com as minhas pessoas internamente. Nós E depois vamos clientes voltar a também são comentar. clientes internos, né? Exatamente, há Clientes. uma necessidade de cuidar deles. Boa, muito Exatamente. obrigado. Nós vamos voltar ainda a comentar sobre esta questão da importância de ouvir todas as vozes. Vamos voltar um bocadinho para isso mais tarde. Entretanto, eu tenho uma outra pergunta para a Angélica. Já que estamos a falar de pessoas e destas pessoas sentirem-se felizes no local onde elas trabalham, destas pessoas sentirem-se que têm uma voz que contribui para alguma coisa, eu olho para uma realidade em que nós vivemos numa época em que os fatores de retenção tendem a mudar. As pessoas não ficam numa empresa, hoje em dia, não ficam nas empresas apenas pelo salário monetário, existe também aqui o salário emocional, o fit cultural, como a Ingrid bem mencionou. E, por outro lado, os fatores que impulsionam o negócio. Hoje em dia não queremos negociar com uma empresa que vende melhor, ou que vende mais, ou que tem um melhor produto apenas, tanto numa vertente de business to business, como também numa vertente de business to consumer, nós queremos negociar com uma empresa que se preocupa com as questões sociais. E no centro desta mudança tem sempre esta questão da diversidade e inclusão, tem sempre esta questão da preocupação das empresas para com as suas pessoas. A minha questão para a Angélica seria qual é a importância e quais são os benefícios da diversidade e inclusão no nosso contexto atual, para as empresas e para as pessoas que nelas colaboram. Quais são os benefícios que nós podemos tirar da diversidade e da inclusão? É muito importante as empresas olharem para este lado de acolherem a diversidade e também acolherem ou trabalharem na inclusão, porque não basta só acolher a diversidade, dizer que somos uma empresa multicultural ou que acolhemos ou que recebemos todos, mas também garantir que essas pessoas lá dentro se sintam acolhidas, também que sintam parte, não estão apenas lá, mas sintam parte. E para isso é importante que a empresa tenha iniciativas de inclusão, porque algumas vezes nós temos pessoas com pensamentos diferentes ou com culturas diferentes, mas entretanto a empresa é muito fechada quanto, não vou dizer na cultura organizacional, mas quanto a muitos processos que não dão voz sequer a essas pessoas. Essas pessoas estão lá, mas não se identificam. Nem têm espaço para serem ouvidas, nem têm espaço para partilhar aquilo que sabem, que trazem de bagagem e que pode ser muito rico para a instituição. Então é muito importante que a empresa não só valorize e esteja aberta para a diversidade, mas também para acolher efetivamente a inclusão, ou seja, para fazer ações, para ter pontos de inclusão. Isso pode ser também em encontros em que cada um partilha a sua experiência ou a sua visão das coisas e empresas que têm essa iniciativa são de veras muito mais criativas e têm um diferencial no mercado. E as pessoas se sentem bem porque são valorizadas, são vistas. E acho que é super importante as empresas trabalharem mais nisso. Há muitas empresas que agora efetivamente são inclusivas, primam pela diversidade, mas a parte da inclusão ainda tem que ser muito trabalhada, porque tem as pessoas lá, mas não acolhem e não têm espaço para que essas pessoas possam efetivamente mostrar o que elas são e como são, e estar como elas são. Obrigada. Obrigado, Angélica, muito obrigado. Ainda vamos voltar para esta parte de haver diversidade, mas não necessariamente haver inclusão, o que é uma realidade em muitas empresas, e ainda vamos querer ver como é que isso também pode ser ultrapassado mais à frente. Acho que daqui a nada vamos... ok, estamos aqui a cumprimentar as pessoas. Aleida, eu volto para si e tenho cá uma constatação a fazer, que é no sentido de refletirmos que existe uma percepção hoje em dia, e quer dizer, não é tão nova assim, né? Mas ainda continua a existir. Existe uma percepção de que a diversidade e inclusão tende a ser um tema muito debatido, como eu disse desde o início, no seio das empresas, apenas para o inglês ver. Ou seja, é de forma superficial.
é de forma superficial. Eu não sei qual é o termo que vocês utilizam em Angola para dizer que algo é superficial, mas em Moçambique nós temos apenas para o inglês ver. E por vista, eu mesmo, né? São as heranças da língua portuguesa. Prontos, eu ia dizendo que é um tema que, por vista, por vezes é debatido ou está em voga, é tendência, mas apenas para granjar simpatias, para conquistar simpatias dos investidores e consumidores. Quando na vida real existe um pouco ou quase nenhum investimento nessas áreas por parte das empresas. Se por um lado nós falamos da questão do greenwashing, como a ideia de vender um produto super tóxico, mas com uma embalagem verde, a dizer que é bioagradável, que é perfeito, etc., hoje em dia nós falamos do social washing, que é a ideia, que é esta visão das empresas de pretend, de fingir cada vez mais que são empresas que se preocupam com questões sociais. A minha questão é, qual é a sua opinião em relação a esta realidade no seu próprio país, se é uma realidade que existe em Angola e no mundo? E qual é a tendência? Qual é a tendência que vê? Acha que as empresas estão cada vez mais preocupadas ou estamos a regredir? Está cada vez mais a tornar-se uma coisa trending, mas superficial, vazia? Obrigada, Bruno. É realmente um tema pertinente e cada vez mais a tendência do social washing é de aumentar as empresas. Eu acho que a pandemia piorou e as empresas estão cada vez mais a associarem-se a questões sociais, às minorias, mas a realidade é um bocadinho diferente, não é? Tudo aqui para promover a sua imagem, para melhorar o seu marketing. Depois com o social media aumentou significativamente. Então a tendência eu vejo muito nos Estados Unidos, na Europa, América Latina, em Angola existe e já existe há alguns anos. Nós temos o ramo petrolífero e o diamantífero. Eu acho que vou referir-me ao petrolífero, que eu já estive no ramo petrolífero e posso dizer que todas essas corporações têm departamentos de responsabilidade social, de PR, muito bem montados, muito bem estruturados, com ótimos programas, não é? Demonstram que realmente estão a ajudar as camadas mais vulneráveis, com bolsas de estudo, programas de estágios, e promovem isso muito bem. Mas não falam do resto, né? Não falam dos danos que fazem o ambiente em Angola, em Cabinda, e é grave. Não vejo programas ambientais e os programas, para mim, isto é uma opinião minha, não são sustentáveis na maioria dos casos. Eu noto que as empresas estão a dar mais importância. No ramo de telecomunicações, são poucas as empresas, mas eu posso dizer que na minha empresa nós temos uma área institucional que tem programas, não são muitos programas, mas são programas com sustentabilidade. Programas sociais relacionados à parte da saúde, aconselhamento sexual, saúde móvel, stop malária, questões que realmente são pertinentes, são importantes e afetam a população. Na área de educação, temos muitos programas de mentoria, não focamos só na parte financeira, portanto, na componente de pagar os estudos, e isso é feito, mas é a mentoria. É o tempo que os nossos colaboradores, os nossos gestores, os nossos técnicos dão para estes bolseiros, e são muitos, são inúmeros. Focamos ainda muito no ramo de telecomunicações, vamos já ter estratégias para diversificar, mas é o tempo de acompanhamento que por vezes as pessoas não têm. Os pais estão ocupados e não há, mesmo a nível académico, este acompanhamento. Na Europa, as universidades estão bem estruturadas e acompanham os colaboradores ou estudantes ao longo da sua carreira. Aqui para dizer que a tendência está a aumentar, mas em África, eu noto, o ramo petrolífero e diamantífero realmente continua a fazer isso e não se nota uma mudança. Não há, por parte da nossa sociedade, uma exigência de mudar este paradigma. Em Angola, eu acho que está a melhorar, mas ainda temos muito para fazer em relação aqui ao social washing e esta tendência de promover algo social, a inclusão, o apoio às camadas vulneráveis, que nem sempre é feito como deveria ser. Bruno, não sei se respondi, acho que falamos de muitas coisas e em algum momento falei de muitas outras coisas que estão mais relacionadas para mim à promoção da diversidade e à inclusão. Chegou lá, eu gosto da ideia porque às vezes
fazendo as atividades que as empresas fazem, não necessariamente, claro que existe todo um ADN, existem políticas próprias das empresas para garantir a diversidade e inclusão, mas tem atividades de responsabilidade corporativa e social que em algum momento vai fazer com que já se esteja a prevenir esta questão da discrepância em termos de reforço de capacidades, valorizar a formação das raparigas, que vai já quebrando aquele tabu para, se calhar para o futuro, né? Faça este desafio e esta dificuldade em que há uma tendência de aumentar o social washing. Eu vou continuar agora com todas vocês, vou querer uma opinião das três, em que eu faço esta citação do estudo de RH da Flow Group, a terceira edição de 2021-2022, e a passagem seguinte. A diversidade e a inclusão, apesar de serem temas inseparáveis, nem sempre avançam ao mesmo ritmo. Isso é uma constatação. A Angélica bem trouxe isso como exemplo. Uma organização pode ter diversidade e não ser inclusiva. Por exemplo, podemos ter pessoas de várias etnias e culturas numa organização, porém notar-se desigualdades na remuneração, progressão e sucessão. De um grupo de pessoas em detrimento de uma certa região geográfica em detrimento das outras pessoas. Isto podemos usar para vários outros exemplos. E aqui a questão seria, além desta discrepância entre a diversidade e a inclusão que não avançam ao mesmo ritmo por um lado e a questão do social washing, quais são, no vosso parecer, os outros desafios que ainda temos na diversidade e inclusão? Imagino que vos apareça um instante à cabeça agora, porque ser um tema tão vasto, desde a questão da inclusão, o respeito do género, das minorias, enfim, existem vários outros desafios. Quais são esses outros desafios da diversidade e inclusão e como é que podemos ultrapassá-los? Posso começar com a Ingrid. Ok, obrigada, Bruno. Bom, eu primeiro gostaria de complementar a sua citação, porque eu gostei muito, porque hoje, muitas vezes, as empresas acham que diversidade e inclusão dá para você fazer em tempos separados, e particularmente eu concordo com a sua citação, de fato não dá. Uma empresa, nem sempre, ela pode adotar a diversidade e não adotar a inclusão, porque não adianta nada, aquela situação que eu fiz no início, você convidar a pessoa para a festa e não incluí-la e não chamá-la para dançar. Então, assim, diversidade, você aplicar a diversidade sem aplicar a inclusão, o processo fica meio que nulo. Dá para você ser incluso, mas você vai trabalhar com aquele mesmo público interno. Então, assim, a sua citação eu achei incrível. Eu acho que um dos desafios maiores hoje nas organizações em relação à implementação da diversidade, né, desse ponto, é a questão do sentimento do alto nível comprar a ideia. Eu gosto muito desse conceito. Se a empresa de fato quer investir nessa diversidade e inclusão, se a empresa tem aquele sentimento genuíno mesmo de estar comprometida com a causa. Então, esse é o primeiro ponto hoje que eu vejo que é um ponto que a gente precisa muito trabalhar dentro das empresas. Esse alto nível, ele precisa estar engajado com o propósito, precisa comprar essa ideia, porque daí a gente vai desmembrando o que vier abaixo. Aí a gente convida essas pessoas a virem participar da nossa empresa, vamos incluí-la através de processos de recrutamento sem utilizar fotos, sem considerar que faculdade a pessoa está fazendo, ou se limitar a gêneros, e até mesmo olhar mesmo para a trajetória profissional dos trabalhadores. E aí a gente vem para o terceiro passo, ok, estamos com a pessoa aqui dentro, vamos colocar ela para dançar com a gente. Uma pessoa estando ali dentro, como é que a gente pode incluí-la nesse processo? Como é que a gente pode trazê-la como parte do negócio? Então, esse é o desafio, a gente desenvolver essa mentalidade no nosso alto nível, que ela compre essa ideia, que ela se comprometa com o processo, e daí para baixo a gente vir desenvolvendo e fazer com que a coisa aconteça. Porque eu acho que não adianta nada a gente criar um conceito e a coisa para baixo não rodar. Ou mesmo você trabalhar a diversidade, trazer um público multicultural para dentro das empresas e essas pessoas não se sentirem incluídas. Aí vai muito que a gente já conversou aqui, a gente perde talentos, a gente perde o clima organizacional, ele muda. Então, assim, uma vez estando ali dentro, vamos fazer um follow-up, daí 60 dias, como é que essa pessoa se sentiu, o que mais a empresa pode contribuir para essa inclusão dela nesse ambiente corporativo. Então, esse é o que eu vejo um dos maiores desafios da diversidade e inclusão para a gente implementar hoje. Obrigada. Muito obrigado, Ingrid. Aleida? Bruno, para mim o maior desafio é romper com as barreiras do preconceito.
A diversidade e a inclusão começa logo numa empresa. A forma de romper com estas barreiras é no ato do recrutamento. Nós temos que mudar o mindset dos nossos líderes. E o recrutamento de deficientes em Angola, nos outros países é um bocadinho diferente, é reduzido. A maioria das empresas não cumprem com as cotas exigidas legalmente de admissão de portadores com deficiências. Nós, na nossa empresa, temos deficiências físicas. Em alguns casos, tivemos que adotar e fazer melhorias nas lojas, porque coisas simples como o balcão de atendimento era muito alto para um deficiente. Rampas para os carros, o colaborador deficiente foi admitido e depois apercebemos, há um problema, ele não pode ficar no segundo andar porque só temos escadas, ele vai ter que ficar no primeiro andar. E fez essa adaptação. Com o recrutamento em todas as províncias do país, nós temos diferentes etnias e diferentes formas de estar, e tivemos que fazer esta mudança, portanto, recrutarmos as pessoas, os colaboradores, e estão todos a trabalhar, às vezes com crenças diferentes, crenças religiosas, pessoas que não podem trabalhar ao sábado, hoje trabalham ao sábado e negociaram com os seus líderes religiosos que, ok, eu vou trabalhar e em algum momento eu vou reverter os meus ganhos para a organização. E são crenças realmente muito, muito fortes. Então começa no recrutamento. Mulheres, género, telecomunicações, para muitos, trabalho de turnos não é para mulheres. Trabalho noturno, supervisão, manutenção de rede. Nós adotamos estratégias e mudamos o mindset dos nossos líderes para termos uma maior inclusão de mulheres. E hoje eu posso dizer que, a nível de supervisão de rede, que são trabalhos já pesados, turnos constantes. Considerados masculinos, muitas vezes. Sim, considerados. E hoje temos mulheres, um aumento significativo na nossa empresa. Depois do desafio de romper barreiras e recrutar minorias, ou recrutar géneros que não são habitualmente recrutados para certas funções, é a permanência dessas pessoas e mantermos a remuneração equitativa e termos programas de carreiras bem estruturados. Depois, eu acho que o outro desafio contínuo é consciencializar os nossos colaboradores e a empresa que a inclusão é um benefício para qualquer corporação. Todas as corporações, as grandes empresas que têm inclusão, têm um diferencial, como disse a Angélica, e produzem mais e têm lucros muito melhores, para além de que nós não trabalhamos só para o dinheiro, trabalhamos também para ter o nosso reconhecimento e para sairmos de casa e sentirmos úteis nas nossas sociedades. Então, temos aqui várias questões, mas sim, muitos desafios. É um desafio, mas promover a diversidade e a inclusão com comunicação efetiva, assertiva, muda o mindset dos nossos colaboradores e dos nossos líderes, o mais importante. Muito obrigado, Aleida. Angélica, por fim. Na linha da Ingrid e da Aleida, com certeza, a comunicação é muito importante, e acho que uma das coisas importante a fazer é informar primeiro os candidatos, isso levando em conta que começamos pelo recrutamento, não é? Informar os candidatos, perceberem que, independentemente da sua condição, são capazes e podem concorrer também, e também o trabalho interno nas instituições, que toda a gente é válida, toda a gente tem um contributo para dar e que isso enriquece a instituição. E criar efetivamente políticas de acolhimento dessas diferenças e acompanhamento. E haver também uma espécie de meeting para cada um mostrar aquilo que para além daquilo que é pedido na empresa, o que é que ele pode dar mais. De acordo com a sua experiência, a sua bagagem, a sua vivência. E isso seria de uma mais-valia enorme, não só para a instituição, mas para os colaboradores, para os colegas,
mas para toda a sociedade. Eu acho que este processo seria a base para o resto. Muito obrigado. Estava aqui a tomar umas notas porque gostei de várias frases, na verdade. E são frases que, em algum momento, parece que saem assim como processos normais, como quem está a falar de diversidade e inclusão, mas que têm um grande impacto. E eu vou voltar a comentar sobre elas no fim. Mas antes disto, eu queria saber se temos questões por parte dos participantes, se temos algumas perguntas. Temos aqui no chat perguntas. Acho que esta pergunta vou pô-la para todas vocês. Em algum caso, encontraram resistência por parte da equipe ou de uma organização ou da organização a implementar medidas em prol da diversidade? É uma boa questão. Se já encontraram entraves por parte dos próprios colaboradores em implementar tais medidas em prol da diversidade. Vamos lá dizer que, de repente, temos alguns colegas a nível do CEO, a nível da administração, que finalmente dizem que já aceitamos tudo bem, aceitamos algumas medidas na direção, aceitamos muita coisa. Agora, um colega que gosta de homens já é um bocadinho complicado. Se tem este tipo de realidades, e como é que vocês lidam com isto? Pronto, se me permitirem, começo. Já tive situações dessas, mas era uma questão até de visual, que era uma pessoa que não se enquadrava dentro daquilo que esperavam para aquela posição. Mas achava que a pessoa era bastante competente para aquela função e que não tinha que mudar o visual só porque estávamos habituados a um determinado visual. Aquilo não impactava de forma negativa na sua performance. E inicialmente houve, a nível da chefia, tivemos a conversa e ficou tudo bem, mas a resistência maior foi dos pares. Então, a grande questão está aí, é a comunicação e a formação, não é só para a chefia, mas também para os pares, que saírem um bocadinho da forma. Okay. Há uma necessidade, então, de sensibilização também do pessoal interno e de mudança de cultura, se calhar, para poder abraçar aquilo que é diferente, que é adverso à nossa própria realidade. Ingrid, já se encontrou com uma situação similar? Sim, na verdade, eu acho que eu já vivi uma situação e eu falo em relação ao meu propósito. E na sociedade a gente ainda tem muito conceito da mulher como aquele fator de procriação, de dona de casa, né, de estar cuidando da família, do marido. Então, o desafio de uma mulher na liderança, uma mulher negra, por exemplo, no meu caso, que vim de uma cidade muito pequena, você precisa, digamos assim, ultrapassar isso se tornando protagonista, se posicionando, se empoderando, né? Frente a uma reunião, frente a um exercício, às vezes, numa atividade, num grupo. Então, assim, foi uma situação real que eu vivi na minha vida profissional no passado e que eu tive que superar. E eu acho que é uma superação diária, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente cai em vários conceitos de gênero, de etnia, de religião, N casos. Mas, por exemplo, eu uso o meu próprio exemplo de vida do gênero feminino, negra e de uma cidade muito pequena, que muitas vezes eu fui muito julgada por né, ainda a questão familiar e tudo mais. Então, assim, é muito o desafio de ultrapassar isso, de ser protagonista da sua própria carreira, de se empoderar e de se posicionar e se manter firme naquilo que é o seu propósito. Bruno, Obrigado, Leila. tenho, assim, são muitas situações, não vou personalizar, mas existem, e aqui é o diálogo. Nós temos que sentar com ambas as partes e tentar perceber, porque um tem um entendimento e a outra parte tem outro, mas é manter o diálogo e a proximidade e tentar passar a mensagem que a diferença é saudável e que temos que nos respeitar acima de tudo. Não temos que ser amigos, não temos que fazer tudo em conjunto, mas temos que ter uma união, temos que ter coesão nas nossas equipas para produzirmos. E uma empresa de telecomunicações tem que produzir e tem que vender. E às vezes nas vendas poderá haver um
uma ou outra situação de fricção, mas com comunicação, e nem sempre a RH tem que intervir, tem corrido bem. Ok, muito obrigado, Leida. Temos mais outras duas questões, mas também temos que olhar aqui para o tempo. Mas temos uma questão. Obrigado a todas, na verdade, pelas respostas. Eu anotei cada uma delas e, sobretudo, gostei de como, em momentos diferentes, nós vimos esta questão do papel que nós jogamos para sensibilizar as pessoas. Ora, porque temos que implementar a comunicação, ora, porque temos que promover o respeito e, por vezes, porque temos que nós mesmos diretamente combater e dar face, dar a cara para garantir que os outros sejam respeitados. A Leida, vou começar pela Leida mesmo que acaba de falar, porque a Leida também citou esta questão da contratação, do recrutamento. O primeiro desafio começava no recrutamento. Além de metas de contratação, que tipo de medidas podemos implementar para garantir a diversidade nas empresas, além da contratação? Nós estamos a querer dizer que temos que começar pelo recrutamento, mas além do recrutamento, quais são as outras medidas que podem ser utilizadas para garantir a diversidade nas empresas? Para garantir a diversidade, eu ia referir-me aqui já temos a inclusão de minorias, mas depois o maior desafio é manter esta inclusão e esta dinâmica. Na realidade, eu ia reduzir às políticas de RH. Políticas equitativas, acompanhamento, esclarecimento. Eu acho que, por vezes, os colaboradores são muito pouco esclarecidos e não sabem exatamente o que é que eles precisam de melhorar. Falo de performance, falo de postura profissional. Os líderes têm que ter um acompanhamento constante e nós fazemos isso porque, por vezes, desconhecimento de questões importantes, como a Lei Geral de Trabalho, pode criar alguma fricção e algum conflito. Então, eu diria que é a manutenção de políticas equitativas, coerentes e próximas ao colaborador, sempre tendo em consideração também aqui a política da empresa, não é? Temos que olhar também para a empresa e para as questões financeiras e olhando sempre para o nosso colaborador. É importante o colaborador sentir-se reconhecido e sentir-se importante. E nós fazemos isso todos os dias. O colaborador são todos diferentes, são únicos e todos merecem a nossa atenção. Eu não digo nossa RH, da organização e dos seus líderes. Obrigado. Angélica? Tudo o que a Leida disse, estou plenamente de acordo. Apenas acrescentar, efetivamente, temos as políticas de recursos humanos muito claras e viradas, efetivamente, para isso, para que haja equidade, para que haja respeito, mas tudo isso é importante que venha em conjunto com informação, porque não adianta termos umas políticas muito boas, mas se as pessoas não têm conhecimento e não sabem como aplicá-las. Então, a comunicação, melhor, criar as políticas, comunicá-las e haver também um acompanhamento do cumprimento delas. Obrigado a todas. Eu tenho mais duas questões. E uma delas é quando as medidas exigem inversão financeira, como convencer a organização em apoiar essas estratégias? Quando estas medidas exigem inversão financeira, como convencer a organização em apoiar essas estratégias? Alguma de vocês quer começar? Quer atacar esta questão? Bruno, eu li um estudo sobre os impactos, né, financeiros em relação à aplicação da inclusão e diversidade nas empresas, e muitas empresas, muitas consultorias já conseguem fazer um medidor de que muitas empresas conseguem atingir até mesmo 25% a mais de produtividade e faturamento quando adotam uma política de diversidade e inclusão. E, além disso, a gente também tem um ganho nessa alteração de cultura organizacional, ou seja,
Algum desses estudos que eu li também traz que 50% dos conflitos internos, conflitos organizacionais, eles podem ser mitigados uma vez que se implementem esse tipo de política. A gente tem um ganho financeiro, aumentando a produtividade, engajamento, as pessoas se identificarem com a cultura da empresa e, consequentemente, participarem dessa estratégia, vestirem a camisa. E tem também o ganho organizacional e, consequentemente, questões trabalhistas e tudo mais. Então, assim, existe também esse palpável aí que as consultorias têm explorado muito para trazer esse reforço financeiro aí para a importância da diversidade e inclusão dentro das empresas. Ok. Então é no sentido de ver que se as pessoas se sentem convencer a liderança que assim investir nisto as pessoas vão melhor trabalhar, vão se sentir mais apoiadas, vão se sentir que pertencem a um espaço e por natureza vão trabalhar melhor, vão aumentar a sua performance e vão ser também, vai ser um marketing gratuito. As pessoas têm orgulho de dizer que eu trabalho no lugar X. Seria nesta vertente. Então, o ganho passa por E convencer a começa liderança lá de que... por aquilo, começa lá Ok, pela pessoa ser ouvida, né? O primeiro passo, eu acho, exatamente. a primeira conexão é a pessoa ser ouvida. Então, ali já gera aquele engajamento. E isso a gente consegue medir nos quesitos finais, em produtividade, em desempenho, em melhoria, em retenção de talento. Muito obrigado mesmo a todas pelas respostas. Além de ser moderador, sou suspeito de dizer, né, porque faço parte da time deste lado, mas estou feliz com as vossas contribuições, com a nossa conversa. Eu tenho cá uma última pergunta, e é com esta pergunta que vamos fechar a sessão de questões. Temos aqui alguém, no caso a Ana Fernandes, que disse boa noite, parabéns pelo debate, que está sendo muito interessante. Ouvimos falar de diversidade em termos de género, de religião, de etnia, de pessoas com deficiência. Gostaria de saber se também consideram as diferentes gerações que coabitam no ambiente, neste caso os baby boomers, a geração X, os millennials, a geração Z, uma questão de diversidade a ser considerada e acolhida pelas organizações. Do vosso ponto de vista, considera-se isto também a diversidade e inclusão, esta transição geracional e a convivência? Sem dúvida, é uma exigência, temos que nos adaptar às mudanças sociais. E a Ana Fernandes falou dos baby boomers e os millennials. De organização, posso dizer que eu estou numa organização que tem 600 funções diferentes, portanto, podemos sempre acomodar os perfis diferentes, e isto é sempre feito no ato de recrutamento. Um millennial tinha que estar realmente num ambiente que o desafia, não é? Um ambiente, apesar de sermos uma empresa de telecomunicações, a tecnologia é a última da ponta, mas tem que ser desafiado, porque não vai correr bem e não vai ser um trabalhador feliz, não vai se sentir, não vai produzir como devia. Então, sim, temos que adaptar sempre, e isto é adaptado com a função e a área onde o colaborador vai trabalhar, e é o ato de recrutamento, eu diria. Efetivamente, o que a Leda disse faz todo sentido. E aí está a questão da idade das gerações, mas cada um tem alguma coisa que tem o seu contributo válido para as instituições. As instituições é que, lá está, têm que se adaptar um bocadinho a todas essas gerações que quer acolher para efetivamente extrair o melhor de cada uma delas e tornar-se uma instituição produtiva, lucrativa, mais inclusiva também e com espaço para que todos possam dar o seu contributo. E se eu puder complementar aí só para fechar, sim, essa questão de diversidade, a gente falar de gerações, eu acho muito interessante porque eu vejo isso hoje na empresa que eu trabalho. É muito significativo para mim, como colaboradora mesmo, ver que hoje a nossa gestão também aposta em novas gerações participando desse alto nível.
é para levar as empresas para um novo patamar, né? Porque assim a gente vem com o mundo está mudando, então as empresas hoje que se sentem, que querem participar dessa evolução empresarial, que querem se manter no mercado, elas precisam estar abertas para aquilo que é novo, para aquilo que é diversificado, para aquilo que é tendência, e isso é uma nova geração que traz. Os millennials entram com esse conceito aí do que é tradicional, daquilo que é, né, do que a gente cresceu, de como as empresas foram formadas, mas essa nova geração vem para desafiar esse status quo. Então, para mim, hoje eu fico também muito, mesmo dentro do alto nível, a gente ter muitas lideranças já nessa geração mais próxima da nossa idade. Então, é um fator de diversidade que significa muito para os colaboradores que estão abaixo. Então, isso segue engajando ainda mais as empresas e os trabalhadores, consequentemente. Em outras palavras, acho que quem quer sobreviver no mercado hoje em dia tem que saber, a todo custo, incluir essas gerações todas. Por um lado, por causa da questão da transferência de conhecimento, que não se pode perder, das gerações antigas que já estão cada vez mais a desaparecer. Por outro lado, se queremos dar continuidade com o negócio, fazer o take-off, ou pelo menos nos mantermos no topo, há uma necessidade de irmos de acordo com aquilo que é a tendência e, neste caso, ouvir as opiniões, não apenas fazendo estudos, mas vivendo diretamente de quem sente que tem algo a contribuir e de quem se sente representado. Porque eu acho que não podemos enganar as pessoas simplesmente com estudos, né? Tem que ter um cérebro jovem que sente que esta ideia iria funcionar bem para alguém jovem como eu. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes por ficarem conosco aqui até o fim. Obrigado pelas questões, obrigado pelas perguntas que colocaram. Contribuiu sobremaneira e sem dúvidas para o nosso debate, para a nossa conversa. Obrigado à Leida, à Angélica e também à Ingrid pelo contributo, pelas conversas, pelas opiniões que eu dizer, pelos vossos argumentos. Eu notei aqui alguns pontos. Eu notei que diversidade e inclusão é visto como esta questão, como um exercício que se faz consciente naturalmente, é um exercício consciente que se faz, em que não basta convidarmos as pessoas para uma festa, seja lá quem elas forem, convidamos todas as pessoas para uma festa, independente do seu background, do seu histórico, sem discriminação alguma, e no fim, quando elas já estão na festa, garantimos que elas dancem. E naturalmente, garantir que elas dancem não é dançar o nosso rock and roll que estamos acostumados. É garantir que vamos perguntar a cada uma delas qual é a música que tu gostas. Ok, vamos passar a tua música daqui a nada, porque tu também tens que entrar na pista. Então, significa também ouvir, significa praticar escutativa, significa também considerar as pessoas, porque este é um exercício voluntário, é um exercício consciente, em que a gente diz, deixa-me lá preparar a playlist de todo mundo, para que todo mundo possa dançar a sua própria música. Então, é quando tem uma frase que a Leida diz, toda gente é válida. Toda gente é válida. Aliás, foi uma frase da Angélica. A Angélica disse, toda gente é válida. E a Leida finalmente disse que a inclusão é um benefício para qualquer corporação. A inclusão é um benefício para qualquer corporação. Se todo mundo dançou, todo mundo mostrou os seus skills, a sua habilidade, finalmente todos saem de lá felizes. Todos têm tendência a dizer que aquela festa é uma boa festa, com certeza. E há um ambiente que é agradável e todo mundo fica satisfeito. Prontos. Eu vejo aqui a diversidade e inclusão como um exercício em que muitas vezes vamos reduzir a nossa aceleração, a nossa corrida pelo business, vamos parar para receber as necessidades e o ponto de vista e o contexto de cada um. E cada um, o contexto único de cada um, porque cada um tem a sua própria história, o seu próprio background. E, neste sentido, vamos fazer isso para que, finalmente, sejam providas, vamos escutá-los, vamos parar para escutá-los, para que, finalmente, sejam providas as condições que cada um precisa para ter uma alta performance, para poder colaborar e para trabalhar de forma conjunta. E, naturalmente, para fazer crescer o negócio e aumentar os resultados da própria empresa. E se a empresa cresce, crescem as pessoas que contribuíram para esse crescimento. É algo natural. Aumentamos o dinheiro, aumentamos as rendas, temos que abrir mais fábricas. Temos que abrir mais fábricas, já estão lá há muito tempo, têm que subir, têm que crescer. Então, todo mundo sai bem, todo mundo sai feliz quando nós praticamos a diversidade e inclusão, quando fazemos este exercício, de maneira genuína. Esta é a lição que eu tiro dos vossos aprendizados, não, este é o aprendizado que eu tiro das vossas palavras, das vossas apresentações,
Iria vos pedir para deixarem algumas notas finais, um minutinho breve para deixarem algumas notas finais. Eu acredito que não foi o único que aprendi, acredito que os nossos participantes também aprenderam. Eu particularmente gostei, imagino que eles também. Então essas foram as lições que eu tirei. Iria vos pedir para deixarem algumas considerações finais. Vou começar. A Ingrid tem começado, então, para não ter uma oportunidade de não ser a primeira, a Ingrid já deve estar cansada de ser a primeira. Enquanto eu acho que a temática de diversidade e inclusão é muito relevante no contexto social atual, e enquanto profissionais da RH, nós somos responsáveis por essa mudança, nós somos os agentes desta mudança e começa com o RH em todas as organizações. Então, temos aqui uma grande responsabilidade e temos aqui um grande desafio, que é promover a diversidade e a inclusão. A maioria das empresas têm este interesse e fazem um esforço para o fazer, cada um da sua forma diferente, mas é muito relevante nos dias de hoje. E acho que o mais importante é promover que é importante e só traz benefícios para todas as organizações aqui. A criatividade destas várias franjas, seja a nível social, a nível educacional, a nível de género, é muito importante e relevante e benéfico para as nossas organizações. Era esta a minha reflexão. Obrigado, Leila. Pronto, Angélica? Agora eu vou a segunda. Angélica. Vou inverter agora. Okay. Estou a querer garantir que todo mundo se sente incluído e respeitado. Angélica, vais sempre por última. Olha, obrigado por me terem e obrigado por partilhar esse painel com essas senhoras maravilhosas. Aprendi bastante. Foi muito rico. E efetivamente o que tiro daqui é que ainda há muito caminho por percorrer. No entanto, e também há muito ainda que estudar e que por onde olhar, porque normalmente as empresas e não só têm uma visão, acho, muito restrita relativamente à inclusão e à diversidade. Olhamos mais para a parte cultural e algumas vezes para a parte das crenças, mas há um mundo que tem que ser olhado, tem que ser, não vou dizer estudado, não, mas temos que perceber como é que estas pessoas estariam bem na nossa instituição. O que é que temos que fazer? Porque não vai ser tudo igual. Eu não vou acolher mulheres para uma posição, sei mais ou menos o que é que tenho que fazer, não vai ser o mesmo que acolher um deficiente, ou seja, é efetivamente fazer o que é necessário, não, o que é necessário para cada caso e não no geral. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Ingrid, finalmente. Ok, bom, eu acho que eu vou meio que fazer um match aqui, né, das palavras das meninas e agradecer por estarmos aqui discutindo esse ponto. Eu acho que isso já é um avanço da nossa sociedade muito grande. Então, estarmos aqui abrindo uma pauta para falar sobre diversidade é muito importante. Eu gostei muito das palavras da Leila quando ela disse para sermos protagonistas, independente se nós somos RH, gestores, assistentes, analistas, não importa. Sejamos nós os protagonistas de trazer esse ponto para as empresas e que a gente trabalha, para a nossa sociedade. Então, eu acho que a minha palavra final é um convite, que a gente se aprofunde mais no tema, que a gente fomente isso dentro das nossas empresas e façamos o compromisso de sermos nós os protagonistas dessa mudança organizacional dentro dos nossos ambientes de trabalho. Muito obrigado a todas, obrigado mesmo, de verdade, por terem nos brindado com tais conhecimentos, com tais opiniões honestas e além de serem honestas, muito pessoais, que em algum momento é o que a gente mais precisa, porque é o vosso dia a dia. Então, se cada um de nós vender o nosso dia a dia, a nossa própria realidade, se calhar conseguimos avançar com o pouco dentro do nosso círculo e finalmente chegamos a algo maior. Eu fiquei com a grande impressão de que
temos muito por discutir ainda, e é um tema que ainda temos que continuar a criar mais sessões, ao mesmo tempo que também sair daqui rico, e mesmo que que os participantes também saiam da mesma maneira, em que aprendemos que é importante criar condições para que as pessoas possam dar o melhor de si, sendo felizes e sendo elas mesmas. É importante criar condições para que as pessoas possam dar o melhor de si, mas sendo felizes e sendo elas mesmas. Performance, alta performance e grandes lucros não chegam, não aparecem do nada, sem que as pessoas se sintam felizes e se sintam elas mesmas, que possam oferecer o melhor de si, sendo elas mesmas. Muito obrigado a todos os participantes, obrigado aos nossos oradores, e queremos estender os nossos agradecimentos para o grande ator de tudo isto, que seria a Organização Internacional dos Diretores de Capital Humano, ter nos permitido nos conhecermos, ter nos permitido trabalhar juntos para partilhar o não tão pouco, mas também não tão muito de conhecimento que nós temos, porque ainda temos muito por aprender, muito por explorar. Esperamos encontrar-vos mais vezes, esperamos encontrar-nos nós também mais vezes, e agradecemos a todos pelo tempo, por terem participado, e pronto, até uma próxima conversa, até um próximo encontro aqui na Organização Internacional dos Diretores de Capital Humano. Aleida, Angélica e Ingrid, foi um prazer, e agradeço de coração Obrigada a todas e a todos por partilharem connosco.